Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa Novo Mundo Convida está no ar, trazendo para você informações com propriedade e também as últimas novidades que dizem respeito à saúde mental, um dos grandes temas de nossos tempos. Você precisa cuidar da sua saúde mental e também prevenir situações como dependência química, entender o que acontece no cérebro, quais os prejuízos para a família, tudo isso e muito mais é o que você aprende aqui em nosso programa. E no programa de hoje, você não pode perder, porque um bate-papo muito especial e esclarecedor vai acontecer. Já avisa todo mundo, é o programa Novo Mundo Convida que está no ar. Prepare-se, porque hoje o programa está mesmo imperdível. Como eu disse, informações que têm tudo para transformar o seu olhar e também para te dar esperança. Porque hoje temos a honra, a alegria de receber aqui no Novo Mundo Convida ela que é psicóloga com muita experiência, uma ampla experiência, pós-graduações, mestrado, muito conhecimento para compartilhar com você. E isso certamente faz toda a diferença. É também autora de um livro que já tem sido, assim, por nossos espectadores mesmo, muito bem elogiado. Já tivemos aqui uma das coautoras, participou aqui do programa, a Neide Zanelato, e hoje é o dia dela. A doutora Neliana Fillier está conosco. E eu estou muito grata pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada e seja bem-vinda. Eu que agradeço a sua atenção, ao convite da emissora e poder compartilhar um pouco, né, do pouco conhecimento que eu tenho aqui com os telespectadores. Olha, não seja humilde, Nelly, porque esse livro mesmo, eu já pude até presentear uma amiga. Eu comprei para mim, né? Até no dia que a Neide veio, eu comprei. Acabou dando um erro ali na compra, comprei de novo, e uma amiga minha que tá mesmo, assim, amando, acabei por dar esse pra ela, mas já tô na expectativa aqui, porque toda vez que esse livro aqui, eu folheio, eu percebo quanto de conteúdo foi compartilhado, e é uma experiência de vida, né? Você, nessa área da dependência química, lidando não só com o próprio dependente, mas também com as famílias, muitos casos, há uma autoridade mesmo que você conquistou. E é muito lindo que você possa compartilhar isso com as pessoas. Essa obra eu tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente, já deve estar marcando certamente. E eu queria saber como é que começou tudo isso na sua vida, como é que entrou a dependência química na sua história. Inicialmente, de formação, eu sou professora, né? Eu venho da época do curso antigo do magistério, então eu sempre trabalhei muito com crianças, com adolescentes, sempre gostei muito de ensinar. E no magistério me encantei pela psicologia. E por aí prestei vestibular, estudei, e sempre fui muito inquieta, sempre gostei muito de estudar, queria trabalhar, queria atuar, e comecei a distribuir currículos para conseguir estágio. Um belo dia, né, eu deixei meu currículo no departamento de psicobiologia da Unifesp, e me apresentaram uma lista, né? Lembro até hoje, acho que tinha umas 10 áreas de pesquisa, falaram assim, escolhe uma, né? Mas não responde agora, vai para casa e pensa. Quantos anos você tinha? Nossa, tinha o quê? Acho que uns 20, por aí. Uau. Jovem, bem jovem. E o dilema, né? Que agora tudo era muito interessante, estava no começo da faculdade, conversa vai, conversa vem com os amigos, né? E aí foi delineando, tinha uma linha lá, alcoolismo, era a linha.
Falei assim, acho que isso aqui pode fazer a diferença, pode ser interessante. E também, meu pai, né, ele era um tabagista, né, um tabagista voraz, né, e era algo que sempre me incomodava muito, né, e eu acho que isso também, tenho certeza que isso me deu muita força para enveredar por essa área, né, infelizmente meu pai, depois de alguns anos, ele veio a óbito por câncer, né, causado pelo tabaco, né, mas eu digo que ele é uma das minhas grandes inspirações, né, para estudar, para levar à frente, para ajudar as famílias, porque realmente é tudo muito sofrido nesse universo, né, assim, não é só a pessoa envolvida com a doença que sofre, todo o grupo familiar sofre muito. Agora, e que suscitam várias interrogações, né, o que eu faço, como eu falo, né, e a partir daí você vai desenvolvendo, né, os seus caminhos, né, meu caso foi pela psicologia, e aí eu fui estudar mestrado, doutorado, especialização em dependência química, né, da psicobiologia fui para a psiquiatria da Unifesp, me especializei em dependência química e posso te dizer também que em entrevista motivacional eu tenho uma formação bem consistente, né, assim, na época de mestrado, doutorado, meu orientador foi o professor Dr. Ronaldo Laranjeira, ele me abriu a possibilidade de fazer um intercâmbio, né, assim, rápido pelos Estados Unidos, e um dos serviços que eu escolhi foi o serviço do William Miller, né, que fala sobre entrevista motivacional. O que significaria isso? Entrevista motivacional é sobre... É uma abordagem de comunicação. Como você se comunica, né? Como você comunica para motivar o outro, para inspirar, para dar esperança, né? E a partir daí eu falo que assim, a minha vida era uma antes da entrevista motivacional e foi outra depois da entrevista motivacional. Porque você começou até a aplicar para si mesma, né? Sim, né? Desse contato, depois eu tive a oportunidade de participar de um ensaio clínico na Universidade do Novo México. Fiz um treinamento de imersão na técnica, não é uma técnica, desculpa, na abordagem. Técnica é um procedimento simples, entrevista motivacional é um estilo de comunicação, uma abordagem de aconselhamento. E a partir daí eu fui fazendo a minha formação, né? Depois dessa imersão, fui fazendo a minha formação até ter a certificação para dar o treinamento, né? E no ano passado eu fui a primeira brasileira certificada mesmo para dar o treinamento para outros profissionais, né? Olha, eu estou vendo aqui esse currículo, ó, e olha que é um resumo, certo? Saiba que é um resumo. Veja isso, ó. Ela é mestre em saúde mental e doutora em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp, associada ao MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, com formação em entrevista motivacional pela University of New Mexico, Center of Alcoholism, Substance Abuse and Addictions, docente na Unidade de Aperfeiçoamento em Psicologia e Psiquiatria, atuação como psicoterapeuta cognitiva e formação em entrevista motivacional. Aliás, aproveitando já falar o site aqui, nelianafiglie.com.br, para você que já está interessado em conhecer mais o trabalho da doutora Neliana. E eu até olhando aqui tudo isso, toda essa formação, qual você vê que é a importância do profissional de ir a fundo, de não parar de estudar, de manter-se atualizado? O que você vê de diferença, por exemplo, dos outros profissionais que talvez você vê parados assim no tempo? Deve ter muito, né? De você conhecer, encontrar, tal, estudou lá atrás e a pessoa não se atualizou. Qual a diferença que você percebe? Excelente pergunta. Até porque, por exemplo, a entrevista motivacional está na sua 4ª edição. E os autores, né, que é o William Miller e Stephen Honick, eles falam, o ser humano está sempre em movimento, ele está sempre mudando, as drogas mudam, o jeito de usar as drogas mudam, né? Então você tem que estar realmente sempre se atualizando e mudando,
né? Enquanto nós estamos vivos, nós estamos mudando, né? Então isso é fundamental, né? Eu acho que entrevista motivacional é isso, é acompanhar o ser humano nos seus diferentes processos, nas suas diferentes fases e ir se atualizando. Então, não só psicologicamente, emocionalmente, socialmente falando, mas também tecnicamente, né? Então, até os autores, eles estão na 4ª edição, né? Tem autores que montam um modelo e aquele modelo prossegue durante toda a vida, né? É inconcebível, né? Na época da inteligência artificial, né? Nós temos que nos reeditar constantemente, né? A entrevista motivacional faz esse convite e, assim, veio de encontro à minha pessoa, vamos dizer assim, né? Assim, porque tem uma pergunta, você vai atrás da resposta e vem uma resposta e você engancha em outra pergunta. E quando a gente fala em dependência química, é fundamental, né? Eu sou psicóloga. Não é incomum você encontrar psicólogos que ainda pensam que a dependência química oriunda de traumas emocionais. Ok, todos nós temos os nossos traumas emocionais, mas a gente precisa separar o que é fisiológico do que é emocional, né? Porque muitas vezes não, no tratamento do uso de substâncias você precisa dar essa contenção fisiológica, né? No sentido de uma medicação, de uma desintoxicação, porque senão a pessoa não tem nem cabeça para fazer psicoterapia. Psicoterapia vem depois, né? Então o trabalho da enfermagem, o trabalho dos médicos, dos psiquiatras, nesse primeiro momento é fundamental, né? Para num segundo momento entrar a assistente social, a psicóloga, para quê? Para mudar pensamentos, para mudar comportamentos. Mas como mudar comportamento se a pessoa está fissurada, né? Se ela quer beber, se ela quer fumar. Então, isso é fisiológico. Então, um profissional que lida com o uso de substâncias precisa, sim, ter uma especialização. E precisa estar sempre estudando. Dependente químico é aqui e agora, né? O usuário de substâncias, ele quer o prazer pelo prazer aqui e agora. Porque até ajuda, aliás, piora, né? Se a pessoa começa a usar isso de desculpa, a culpa é da minha mãe. Sim, a pessoa às vezes acaba se escondendo atrás da doença, né? E quando a gente fala no aqui e agora, as abordagens que mostram efetividade em termos de resultado de estudos são aquelas que trabalham no momento presente, por exemplo, as terapias cognitivas comportamentais, a entrevista motivacional, porque a gente trabalha o aqui e agora, né? Então, assim, esse é o seu problema, como que a gente vai resolver esse problema? Tem problemas no passado? Quem de nós não os tem? Quem de nós não, né? Todos nós temos as nossas cicatrizes. Claro, se a pessoa quer entender, quer trabalhar aquela cicatriz, a gente vai trabalhar, mas no momento dela. No momento dela. Primeiro a gente precisa ir por necessidades básicas. Então, qual é a primeira necessidade? É tirar a fissura, né? É desintoxicar. Agora você quer trabalhar o teu profissional, o teu emocional, enfim, né? Você vai escalando essas necessidades conforme a pessoa vai te abrindo essa possibilidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Porque senão entra naquele comportamento assim de tudo ou nada. Olha, você tem que fazer isso, você faz altamente prescritivo. E sem esse olhar, como você disse aqui, que é um olhar com escutativa, né? Uma escutativa notando o que aquela pessoa precisa naquele determinado momento. Exato. E não para suprir as necessidades dessa, né? Para suprir, todo usuário de substância, principalmente dependente químico, ele se sente muito impotente, né? Porque ele quer controlar algo que ele não consegue controlar, né? Então, vem essa impotência, essa vulnerabilidade muito grande. Alguns expressam isso, outros são altamente reativos. Na hora que eu quiser, eu paro, né? Então, você precisa ler esses diferentes perfis e mostrar qual é a tua necessidade, né? Não sou eu que vou mostrar qual é a necessidade dele. Às vezes a gente encara, tem uma relação com a mãe ali que precisa ser trabalhada. Sim. Mas ele que diz o momento disso. Olha aqui, você tá curtindo esse bate-papo muito inspirador e não sai daí não, porque daqui a pouco voltamos com um novo Mundo com Vida.
programa Novo Mundo com Vida é um filho que nós entregamos para a área da dependência química. Nós compartilhamos com uma comunidade de médicos, cientistas, psicólogos, terapeutas, com famílias que sofrem, mas que também encontraram um caminho de recuperação, com dependentes químicos que sofrem e encontram um caminho de recuperação. A ideia é trazer uma consistência, informação qualificada. Por quê? Porque nós estamos numa época de digital influencer, propaganda, Instagram, TikTok, nessas mídias sociais, e aí são coisas muito fugazes, que passam. O ímpeto do Novo Mundo com Vida é ficar, é se estabelecer, ser a referência de informação, e para quando dá aquela dor de barriga no familiar, não saber aonde buscar uma informação, um conforto, um alívio sobre o que está vivendo, poder acessar o canal Novo Mundo com Vida, escutar um pouquinho de informação. É claro que nós que estamos aqui no dia a dia sabemos o trabalho e o carinho que nós temos por esse projeto. Vir mais cedo, acordar mais cedo, fazer reagendamento, toda a estratégia que nós levamos para o tratamento do Novo Mundo, nós também trazemos esse jogo de cintura para o programa. Então nós reproduzimos a qualidade de protocolos que a gente tem no tratamento, a gente tenta trazer para o programa também. O respeito pelo profissional, o respeito pela família que vai acessar esse material. Foi uma primeira temporada em 2023, ali em meados de agosto até o final de dezembro. Estamos na segunda temporada, agora nesse primeiro semestre de 2024, e já pensando numa terceira temporada. É claro, eu não posso dar nenhum spoiler aqui, porque senão não posso dar nenhum spoiler. Olha, vão ter comentários, mais de um profissional por programa, vai ser uma turma reunida. Nós construímos uma comunidade ao longo desse 1 ano de trabalho. E agora nós vamos entregar isso para vocês. Quer ter um pouco mais de informações sobre o programa Novo Mundo com Vida? É só no YouTube, no canal do YouTube, Novo Mundo Centro Terapêutico. E vira e mexe eu entro lá no canal. Tanto programa, com tanta qualidade, é o único local onde você de fato pode entrar e falar, eu estou no lugar certo. Aqui a informação ela vive, ela existe. E assim, não existe outro local que faça isso na América do Sul. Nas Américas, nós reunimos o que tem de melhor para você, para vocês. Porque a gente sabe que você não está sozinho. Família, dependente químico. E outra coisa, não espera o desespero bater na sua porta. Quando a gente fala de ter a manutenção da vida em abstinência, da família viver em sobriedade, é por isso, o programa está lá para isso. Para você continuar a ter vivo, aceso, a vontade da recuperação. Muitas vezes a gente fala de espiritualidade também. E está lá, está implícito lá. Então acompanhe, acesse, compartilhe, divulgue. Ele está lá para você. Aproveite. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida, recebendo hoje Neliana Fille. E eu estou aqui com a mesa cheia de produtos, de livros, e são materiais que vão edificar a sua vida. E eu estou aqui já numa grande expectativa de tê-los para mim. Não são só esses que estão aqui, porque primeiro que não são poucos aqui, mas tem mais materiais, não é? Tem. Quantos que são, Neliana? São 8 livros ao todo. 8 livros. 8 livros. E eu estou encantada, porque aqui eu estou vendo, por exemplo, valores pessoais. Eu falo muito de valores. Eu falo nas minhas lives, no programa de rádio. Falo que a gente tem que basear nossas tarefas até e nossas prioridades com base mesmo nos valores, o que a gente vive, o que a gente assiste, o que a gente consome, os livros e tudo. E isso aqui eu fiquei encantada, porque é um jogo, é um baralho de valores pessoais. Exato. Que maravilhoso. Conta pra gente o que é isso, como é que faz, como é que usa. Então, o baralho de valores, os valores pessoais é aquilo que nos move, que nos motiva. Até quando você fala das suas prioridades, elas estão sempre linkadas aos valores, né? Por que você se torna uma âncora de programa? Por que você vai fazer radialismo? Enfim, por que eu fui fazer psicologia? Tem todos os nossos valores. Só que quando estamos alinhados com os nossos valores, são os nossos momentos de saúde e bem-estar. Quando existe um adoecimento, esses mesmos valores nos adoecem. Então, eu sempre dou o exemplo do workaholic, né? Trabalho é um valor que leva a pessoa ao crescimento, ao amadurecimento, à conquista. Mas se essa pessoa apenas pensa no trabalho, ela vai virar uma workaholic e vai adoecer. Se sabotar, deixar de ficar tempo com a família, né? De descansar. O burnout, né? Então, a ideia é que a pessoa possa se dar conta daquilo que a move positivamente, mas aquilo que também pode deixá-la vulnerável, né? E aí, isso é uma obra do professor Miller, né? Na verdade, eu só fiz a adaptação e a tradução aqui, né? Em parceria com a editora Artesã, e a ideia é que a pessoa possa elencar quais são os valores mais importantes, os menos importantes, aquele valor que é fundamental para ela. Então, tem 100 cartas, e a ideia é muitos valores mesmo, para realmente a pessoa fazer um mergulho nesse mundo e ela poder eleger quais são os 5 principais valores da vida dela. De 100, ela vai pegar 5. E assim, ela vai pegar 5. Que fantástico! E aí, quando pega 5, porque tem um joguinho, é isso? O manual de instruções é como um jogo. Na verdade é uma atividade, você pode fazer isso em grupos, você pode fazer isso na família, quais são os valores da família, você pode fazer individual, tanto no contexto clínico quanto educacional, organizacional, valores estão presentes em todas as humanidades, né? Que fantástico! E isso aqui para a pessoa, de repente, tornar-se consciente. Eu estou vendo aqui, sugere-se realização de 1 a 3 encontros, máxima com duração de 40 a 60 minutos. Então, leva um tempo até amadurecer e ter clareza de quais são os valores. E é verdade que os valores, eles são importantes para a pessoa falar e ter consciência sobre um propósito. Só que o que você falou ali no começo também, quando você se encontrou na psicologia, é porque você se encontrou em um propósito também que tinha a ver com a tua história, com alguma certa dor que ficou pelo caminho, mas que também te ajudou a ressignificar e poder ajudar outras pessoas. E poder ensinar, né? Porque a minha primeira formação é de professora, então acho que esse lado de escrever os livros, dar aula, é poder compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas também. Ensinar é um valor. Sim, com certeza. Os valores, eles são tanto palavras que são substantivos, como daí verbos também. Tem os dois. Né? Na maioria dos casos são substantivos. E a ideia é assim, nessas 100 cartas, no primeiro encontro, a pessoa realmente faz um mergulho, num segundo momento ela vai elencar os 5, e num terceiro momento, aí a gente vai fazer o inquérito para que ela se dê conta o que é positivo e o que é negativo. Que maravilhoso. Aí você está aí se perguntando, mas para que isso na prática podia servir para mim? Eu tô aqui na minha vida, no meu mundo.
Pro dependente químico, inclusive, nessa reestruturação de vida, para olhar ainda para o futuro com alguma esperança, é importante ter... Uma carta que sai muito para os dependentes químicos é prazer ou conforto. Sai muito prazer e conforto. E isso não é problema. Isso não é problema. Se a pessoa quer ter prazer, ela pode ter outras formas de prazer. E aí, nesses 5 valores, a gente vai fazendo um ranking. Qual que é o primeiro valor? Aquele que você não consegue viver sem. Segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí, conforme as prioridades, a gente vai vendo no momento presente como que ela vai conseguindo organizar as prioridades de vida dela, o propósito de vida dela. Sabe que eu vejo muito desses famosos, às vezes eles começam a reclamar muito assim, né, da fama e tal. Ou começa por causa, talvez, da fama ir para o viés da droga. E talvez eles começaram a achar, né, o glamour, ou talvez o dinheiro que a fama trazia era Sim. Né? Mas a fama não era um valor, era sim, talvez o dinheiro, mas a fama mesmo, a coisa de ser, né, reconhecido por todo lugar, talvez não era um valor tão importante Mas assim. mesmo assim, eu entendo assim que para um artista, para um cantor, a fama é um valor de peso. Não tem problema. Sim. A questão é você achar o fio da balança, né? Como que você concilia a fama com a tua vida? Porque na frente da câmera é uma coisa, entre as câmeras é outra. E então, assim, poxa, por que não se fala disso? Existem, na verdade, até muitas escolas que falam, né? De valores, projeto de vida, que meu filho tem 7 anos. E aí ele estava lá falando, tem que fazer meu trabalho, não sei o que, projeto de vida, que coisa. Tem alguma coisa da educação moral e cívica, né, de quando eu era criança, mas são poucas as escolas que trazem alguns conceitos, e é uma escola particular e tal. Agora, inteligência emocional. Sim. Né, lidar com rejeição, lidar com a questão dos valores. O autoconhecimento, não de um jeito, né, orgulhoso, mas sim, simplesmente por consciência, né? Ter consciência dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, e tudo bem ter ponto fraco que todo mundo tem, né? Mas é uma coisa assim, tipo, não é tratado isso. E você até traz esse trabalho aqui, que é um outro tipo de baralho, não é isso? Oráculo da prevenção. Como que funciona? Aí que é um jogo. Esse é um jogo, eu e a Lívia Guimarães, também pela editora Artesã, nós elaboramos esse jogo para ajudar as famílias, né? Porque as famílias falam, como eu introduzo o assunto com os meus filhos? Como que eu converso disso em casa? Então, nós separamos por áreas, por domínios de vida, né? Muito baseado no modelo de prevenção do uso de substâncias, né? E aí, em cada um desses domínios, por exemplo, individual, comunitário, personalidade, a gente vai elencar os fatores de risco e os fatores de proteção em cada uma dessas áreas de vida. E a pessoa vai escolher, isso para mim é um fator de proteção, isso é risco, não, isso não se aplica. E a partir daí a conversa começa. Né? Então, quando a gente fala do uso de substâncias, eu sempre falo, o uso de substâncias é a ponta do iceberg. Sempre tem algo por lá. Ninguém nasce dependente químico, as pessoas se tornam, né? Então, assim, por trás da dependência química tem problema social, tem violência, tem comorbidade psiquiátrica, né? Então, o baralho vai abordando vários desses fatores, não apenas normas, limites, usa, não usa, não, vai abordando tudo que abrange a vida da pessoa. Porque é um jeito também criativo, né? Porque é difícil conversar sobre esse tema, né? Assim, às vezes os pais ficam desesperados e vão tentar dizer o que o filho pode ou não pode fazer, e o filho já vem naquela ânsia de conhecer, da curiosidade, que é natural. Então, assim, como que você pode fazer essa conversa mais saudável, né? E pensando também nas famílias, né? Eu, com a Nindy Zanelato e colegas da UPSI, né? Que é um grupo de treinamento nosso, né? Junto com a Roberta Paiaco, Daniel Cordeiro, com a Janaína Turisco, nós escrevemos o livro Os Limites do Amor, né? Que esse é um livro mesmo voltado para os familiares, né, para pessoas que convivem com transtorno por uso de substâncias, né. A gente quis, na verdade, assim, mesclar
né? Uma comunicação muito fácil, muito simples, com toda a nossa experiência clínica e também com embasamento técnico, né? Para que as pessoas pudessem ter uma esperança, né? Pudessem ter um caminho a seguir, né? E o tema, eu acho, o título do livro, eu acho que ele é muito feliz, né? Porque são os limites do amor, né? Até onde eu posso ajudar, até onde não dá para ajudar, porque cabe ao outro, né? Muitas vezes a família quer fazer pelo dependente químico, e isso não é viável, né? Como é que foi desenhar o mapa mental desse livro aqui? Porque pessoas extremamente conhecedoras, cheias de conteúdo, e assim, eu imagino que tinha muita coisa para trazer e ainda trazer de um jeito simples, que é o que vocês queriam, trazer de um jeito possível de entender, então não adiantava, vocês não pareciam querer uma linguagem técnica, rebuscada, elaborada, parágrafos longos, porque é uma coisa assim, eu me sinto conversando como eu estou conversando aqui com você, entendeu? A ideia é essa. É uma tipo, tirando dúvidas, né? Exatamente. Como é que foi o mapa mental desse livro? Então, num primeiro momento, a gente queria traduzir para as pessoas o que é você ser dependente químico, porque tem uma bagunça muito grande. Eu uso, às vezes eu bebo demais, às vezes eu bebo de menos, eu fumo, mas a hora que eu quiser eu paro, né? Então, assim, o Daniel Cordeiro, ele, de uma forma, assim, maravilhosa, ele foi mostrando como as substâncias entram na vida das pessoas, né? E essa relação se torna tóxica. E aí ele vai mostrando cada um dos critérios diagnósticos, né? A tolerância, o estreitamento de repertório, a compulsão, a fissura, os problemas, né? Apesar das pessoas terem problemas, elas continuam tendo comportamento de uso. Mas ele vai fazendo isso numa linguagem assim muito acessível e falando da base de um relacionamento, né? Que isso acontece muito, né? Nos casais que têm um uso de substância, muitas vezes as pessoas pensam que tem um amante, tem um terceiro ali, que é a droga, né? Que tira totalmente a energia, o foco da pessoa, né? A pessoa está absorta naquela realidade do uso, né? E esquece todo o resto, né? Então vem um sentimento de traição, de desvalia, isso tudo se mistura, muitas vezes num clima de agressividade também, né? E mágoa. Depois vem a Janaína Turisco falando sobre a importância do autocuidado, né? Porque quando a gente fica pensando muito no passado, né, nos traumas, você deprime. Se você fica visualizando muito o futuro, você vive escravo da ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa viver aqui o hoje, o que é possível, né? Os 12 passos não falam só por hoje, é aqui agora. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Porque a gente quer olhar lá na frente, ele recuperado, bem, saudável, limpo, mas isso está lá na frente, o que você pode fazer aqui agora, né? Depois eu venho falando sobre motivação, né? Como você comunica isso, como você, na tua fala, vai se posicionando de modo que a pessoa se abra, fale e vocês consigam achar um objetivo específico para que ela se empodere, para que ela recupere as habilidades que ela perdeu no meio do caminho, né? Vem a Neide depois falando dos sistemas de pensamento e crença, né, muito pautada na terapia cognitivo-comportamental, que a gente pensa determina o que a gente sente, e como a gente pensa e sente, a gente age, se comporta. Por fim, vem o capítulo da Roberta Paiá, onde ela vai falar muito de orientação de pais, né, ela vai falar muito da tríade, né, amor, comunicação e limites, né? Como isso é importante, porque muitas vezes o que eu percebo na atualidade, os pais se perdendo nos limites, né? E aí, assim, não pode falar não. Gente, tem que falar não. A vida fala mais não do que sim, né? É um ato de amor, inclusive, né? Exato, a gente precisa saber a hora de falar sim e saber a hora de falar não. E, por fim, vieram os depoimentos. E aí a Neide deu um depoimento belíssimo, né, da recuperação do marido dela, né,
Nós fomos atrás de um marido, de uma mulher dependente química, que também é muito difícil, porque a gente sabe que, na realidade, essas mulheres acabam muito sozinhas, né? Então, esse marido ficou ao lado da esposa até o final, cuidando dos filhos, em um depoimento muito bonito, de uma filha de um dependente químico, né? Esse realmente é um depoimento bem emocionante. Eu sempre falo que os filhos de dependentes químicos são as verdadeiras vítimas, né? Porque eles nascem num lar onde a droga já está existindo, né? Já permeia as relações, já contamina as relações. A partir do momento que você tem esse autoconhecimento, você percebe as suas habilidades, você tem claro qual é o seu desejo, você se empodera e vai para a ação, né? Então, a ideia desses questionamentos é exatamente isso, da pessoa poder ler, conversar com o livro como se estivesse numa sessão, escrever suas respostas e ter esses insights. E ainda esse aqui, olha, gente. Família e Dependência Química é uma experiência de prevenção com crianças e adolescentes no Jardim Ângela. Que maravilhoso. E isso aqui já é uma obra mais... É uma obra séria, mais do passado, né? Assim, foi a experiência que a gente teve com o primeiro projeto de prevenção destinado a filhos de dependentes químicos no Brasil. Esse projeto durou 11 anos no Jardim Ângela, e lá nós atendíamos toda sorte de casos, né? De crianças as recém-nascidas até os 18 anos, que eram filhos de dependentes químicos. Então, a experiência... O livro conta a experiência do projeto. Traz também uma coisa de pesquisa mesmo, né? De conhecimento de campo. Isso aqui o teu trabalho é mesmo riquíssimo e recomendo fortemente que você adquira, que você compre, você que inclusive quer mais conhecimento para poder agir. E não agir com base na opinião dos outros, né? Porque muitos são aquelas pessoas bem intencionadas, mas que chegam, Neliana, com aquela coisa de eu acho que você tinha que fazer tal, eu acho que você tem que não sei o quê. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria tal coisa. Tranca no quarto, não deixa mais sair. Tem sempre os achólogos que muitas vezes com boas intenções vão acabar piorando o cenário. Então, haja com base, é como se você tivesse assim, podendo ter uma orientação da própria Neliana, da Neide, que já esteve aqui também. Então, é muito mais específico, mais consciente e com melhores resultados, isso com certeza. Programa Novo Mundo Convida, volta já. Você não sai daí, porque no próximo bloco vamos também perguntar para a Neliana como é que ela vê os desafios dos tempos atuais. Programa Novo Mundo Convida, volta já. Outra questão, e é um ponto muito sensível dentro de uma comunidade terapêutica, principalmente mais do que uma de saúde, pelo funcionamento, é a questão dos medicamentos psicotrópicos, aquelas que são previstas na portaria 344 do Ministério da Saúde. Esses medicamentos de uso controlado, em regra, eles não podem ser administrados na comunidade terapêutica. Por quê? A base do tratamento em comunidade terapêutica é a convivência entre pares, isso está na RDC 29. Até a controvérsia, não digo nem que é uma controvérsia, já é uma posição do Conselho Federal de Medicina na atuação de médico em comunidade terapêutica. Por quê? Porque não é uma instituição médica de saúde, ela é assistencial. E como assistencial, a atuação médica pelo Conselho, tá, seria vedada nessas instituições. O que a gente vem percebendo, e que na verdade que sempre existiu, é a administração de psicotrópico e um médico atuando dentro da comunidade terapêutica. O que a RDC 29 traz, que é um regulamento de segurança de funcionamento das comunidades terapêuticas, é que o medicamento ele deve ser guardado pelo responsável técnico da instituição. Ela não fala de prescrição ou consulta médica dentro das comunidades terapêuticas. Isso vem sendo cada vez mais o entendimento da vigilância sanitária e do Ministério Público. Inclusive, as novas normas técnicas que cuidam do RDC 29 já traz esse tema muito bem definido, a posição do órgão fiscalizador.
Então, todas as comunidades vão começar a passar por essa adequação inicial. E depois, lá na frente, a punição se não se adequar. Por isso é importante. Qual que é o risco para o empresário, para o gestor, ou até para a equipe multidisciplinar? É responder, no caso, uma fiscalização mais severa, pelo crime de tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei 11.343. Por quê? Muitas das vezes, aquele medicamento é adquirido pelo familiar. Como é que, em regra, costuma ser? O médico prescreve, o coordenador, o administrativo, encaminha aquela receita para a família adquire esse medicamento volta para a clínica e muitas das vezes sem a prescrição a receita e sem o carimbo da farmácia onde comprou o lote, tudo certinho. Esse documento é essencial para que a gente legalize aquele medicamento. Sem aquilo, o que eu estou vendo na atuação como advogado de comunidades terapêuticas? Muitas prisões em flagrante por tráfico de droga. Por quê? Chega na comunidade, a fiscalização foca inicialmente na enfermaria, principalmente quando eu tenho alguma ocorrência policial. É ali que eles vão. Se a gente não tiver toda a documentação daquele medicamento, toda a prescrição, tudo certinho, onde adquiriu nota fiscal, eu posso sim, eu estou correndo o risco de responder pelo crime de tráfico. E é o que vem acontecendo. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Voltamos com o programa Novo Mundo Convida, hoje recebendo Neliana Fille, e você não pode perder este bloco. Esse bloco aqui vai te trazer o olhar da Neliana para nosso mundo atual, para esse cenário tão volátil, onde com a internet, com o aparelho celular, as famílias estão se desconectando, estão com uma comunicação bloqueada. Exato. No jantar mesmo. Quando jantam na mesma hora. Quando jantam, daí cada um com seu celular. Às vezes até nos restaurantes. A gente passa em restaurantes, por mais que às vezes há uma paradinha, né? É como se o celular fosse a prioridade. Exato. Né? Ao invés de, estamos aqui jantando, mas daqui a pouco eu vou... o segundo plano tá o celular. Não, o celular assume o primeiro plano e a conexão o segundo. Uhum. Como que você vê isso e quais as consequências você tem observado nas famílias e também nesse cenário da dependência química? Então, tem até alguns estudos que mostram, né, assim, algumas estratégias de prevenção que dão certo. E uma delas é a refeição com a família. Se você vai olhar a realidade das famílias brasileiras, às vezes elas almoçam de domingo, às vezes, né? Porque cada um tem uma rotina doida, 1001 atividades, não dá para conciliar horário, às vezes nem de noite, né?
Então, assim, os estudos vão mostrar assim, que aquela família que pelo menos se reúne em uma refeição, que para conversar, né? O horário da refeição não tem tela, não dá para ter tela no horário da refeição. As crianças reclamam, mas assim, é um momento de descanso, né? Assim, tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, esses aplicativos, TikTok, né? Essas coisas, é um estímulo a cada 8 segundos na cabeça de uma criança. E isso E faz vai com que eles viciando. fiquem super estimulados, né? E vicia no prazer imediato. Exato, né? É assim, e como isso reverbera na adolescência, né? Qual vai ser a motivação na vida adulta? Né? Então, é isso que eu falo, ninguém nasce dependente químico, as pessoas vão se tornando dependentes químicas, né? Se eu tô lá dentro do meu quarto, e no meu quarto eu faço tudo do meu jeito, eu posso ser quem eu sou, quem eu quiser ser, isso é uma jogada de risco muito perigosa. Então, assim, é difícil, né? Eu falo como mãe de 2 garotos, né? Um de 18, um de 11. É difícil colocar limites, mas tem que ter um limite, sim, para a gente sentar, para conversar, para estudar, para sair, para jogar bola, para fazer o esporte, né? Você precisa ter isso. E muitas vezes a gente vê famílias que não se organizam, né? Nessa forma. Vão deixando para depois, né? Só que depois ele chega muito rápido. Chega muito rápido e o tempo, basta a gente pensar em nós mesmos, né? Quando você está na frente da tela, você vai, quando você olha, nossa, isso para uma criança, para um adolescente é muito mais rápido do que para a gente, né? Então é algo que a gente tem que ter realmente muita atenção nos dias de hoje, né? Fora a questão do limite, né? Assim, acho que um outro ponto que eu levanto também, né? Às vezes eu vejo mães, pais, não, eu não posso falar não para o meu filho. Não, eu tenho que criar meu filho para que ele possa fazer tudo. Como assim? Calma lá, né? Na entrevista motivacional a gente fala das ambivalências, do lado positivo e do lado negativo. A vida é isso, você nasce, você morre, né? Você cresce, você envelhece, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, tudo, né? Então você tem que empoderar e capacitar os jovens para que eles saibam lidar com as vitórias e com as derrotas, né? Quantos exemplos a gente tem? Ayrton Senna, por exemplo, né? Verdade. Que ia treinar quando ninguém treinava. Por quê? Porque ele sabia que ele era problema, né? E ele tinha que se superar, né? Então, a gente tem que se pautar nessas histórias, né? Dos ídolos, e entender que a gente pode fazer isso dentro da nossa realidade com simplicidade. Eu sempre falo, a gente tem que relembrar o que as nossas avós falavam. Né? A vida era mais simples, hoje a vida é muito rebuscada e de tão rebuscada a gente vai perdendo a conexão. Como que você, se pudesse, né, diante de tantos desafios desses tempos atuais, se você pudesse levar 3 ensinamentos para todas as pessoas, assim, 3 coisas que as pessoas precisassem saber ou pudessem colocar em prática em suas vidas, seja um conceito ou seja uma prática mesmo, o que você gostaria que as pessoas soubessem pela sua prática, pelo que você já viveu, pela sua experiência, o que você gostaria de poder contribuir, assim, se pudesse? Hoje não é mais uma questão de informação, né? Eu acho que, assim, pegar minha geração, né? No passado, às vezes, era uma questão de informação. Hoje a informação está aí, né? Está aí. E às vezes é uma informação distorcida que confunde, mas tem a informação de qualidade também. Então, assim, não adianta ficar dando aulinha, né? As escolas dão informação. Hoje em dia as escolas dão muita informação, né? Então, é muito mais entender o que te motiva. Por que você busca isso? Né? Acho que a primeira dica seria, não é uma questão de informação, porque às vezes eu vejo os pais aí estudando, esquece. Os filhos vão saber mais do que você, né? E principalmente se eles usam, não é uma questão de informação. Esse é o primeiro ponto. E aí o pai fica daquela, mas ele tem tudo, eu dei tudo pra ele, por que ele tá assim e não valoriza? Né? Deu tudo, mas talvez ele não encontrou o que ele queria na vida, ou talvez esse pai pensou que deu tudo e tá faltando algo, né? Então, o segundo conselho é comunicação, né? Comunicação.
atenda, né? Não vá dando aula, não vá dizendo o que tem que fazer, o que não pode fazer. Por quê? Né? Para juntos, né? Assim, pais e filhos poderem traçar estratégias juntos, porque os pais também no desespero falam, não, vamos fazer isso, tem que fazer isso, né? E aí vem a rebeldia do lado de lá, né? Então, acho que é esse construir juntos. Tá? As pessoas me perguntam, qual que é o melhor tratamento? Eu falo que o melhor tratamento é aquilo que ele aceita. Não, meu filho tem que fazer terapia, ele não quer fazer terapia, minha senhora, não adianta. Né? Assim, às vezes é um médico, às vezes é um remédio, às vezes é um grupo, às vezes é terapia, às vezes é esporte, né? Enfim, 12 passos é ótimo, recuperam muitas pessoas, mas se a pessoa não adere, não adianta, tem que fazer 12 passos. Então eu sempre falo, melhor tratamento é aquele que ele aceita. Esse é um ponto importante também. E por fim, muito amor e muito limite. Né? Você precisa, a gente sabe quando uma pessoa se aproxima de nós genuinamente, quando de fato ela quer ajudar, quando de fato ela quer se aproximar e quer te ouvir, genuinamente, não só falar. Na entrevista motivacional, a gente fala 25 a 30% do tempo, 70% a pessoa que fala. Por quê? Porque a resposta está dentro da pessoa, você tem que dar espaço para falar. Quando a gente começa a fazer pergunta seguida de pergunta, falar, dizer o que tem que fazer, você está falando para você mesmo, coisas que você sabe, você precisa saber do outro lado. Então, essa escutativa, esse amor, essa genuinidade, aliado com limites, até aqui dá para ir, daqui para frente não dá, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu preciso cuidar de você, eu tenho uma responsabilidade, né? Essa combinação eu acho poderosa. Olha aqui que dicas preciosíssimas. Então, começando com descubra o que te motiva, depois veio trabalhe a sua comunicação e terceiro, ame com limites. Maravilhoso. Tudo isso e muito mais você certamente vai aprender daí a colocar em prática, porque agora, né, uma coisa é você saber, tá. Aí você vai colocar na prática na sua família, na sua casa. E aí você vai ter esse livro aqui que vai te ajudar demais, Os Limites do Amor. Quando você ama alguém que tem problemas com álcool e drogas. Agora, posso te falar, não é só sobre álcool e drogas, porque o que eu vi aqui nesse livro é para a vida. É para a vida, é como um manual para você ter ali e sempre que precisar você consultar, porque é muito abrangente, né? Então, você sabe que tem uma piada entre aspas da área, né, que a gente fala que o dependente químico é o cliente difícil. Você trata a dependência química, você trata tudo, né? Por quê? Porque tem muita comorbidade, tem muito problema associado, então você tem que saber um pouquinho de tudo, né? E aí isso realmente acaba ajudando outras pessoas também da área de saúde mental. Vale a pena. Recomendo, volto a dizer, fortemente que você adquira. E não apenas adquira, mas se for, por exemplo, no site da Amazon, volta lá, coloca 5 estrelas, porque essa obra vai te ajudar demais. No site da Editora Artesã, consegue fazer o pedido, né? Também no site da Editora Artesã. Então, ó, você procura artesãeditora.com.br, artesãeditora.com.br. O livro se chama Os Limites do Amor. E se as pessoas também quiserem conhecer mais o meu trabalho, os meus livros, o meu site é nelianafiglie.com.br. Ali tem tá aparecendo aqui, Neliana Figlie. Isso, Figlie. Mas que se fala Figlie porque é italiana. Isso, tutto buona gente. Lá tem todos os livros, também tem um blog onde eu posto semanalmente, tem várias publicações, várias dicas também para como você se comunicar, né? E tem artigos técnicos, científicos também, se as pessoas quiserem ler, tem tudo. Que rico, que rico. Deixa uma mensagem para nossa audiência, por favor. Não perca a esperança. Né? Muitas vezes a gente pensa que não tem solução, é um cenário árduo, é um cenário que machuca, que tem muita agressividade, mas para que a gente possa, de fato, reverter o quadro,
você precisa cuidar, né? Cuidar e cuidar com amor, né? O uso de substâncias, ele mata, né? Assim, o índice de mortalidade é muito alto. E eu não digo isso para os pais trancarem o filho dentro de casa ou deixarem os pais, os filhos usarem drogas dentro de casa, que é outra coisa também que eu vejo na prática e que eu sempre falo, a casa, a família tem que ser um santuário. Ali dentro da casa não entra drogas, né? Então, é essa mescla do amor com limites, mas com um olhar de esperança, porque tem tratamento. É uma doença que tem tratamento. E muitos bons índices de recuperação. Por aqui ficamos com o Novo Mundo Convida. Eu sei que você gostou desse programa. Não deixe também de acompanhar no YouTube, nas redes sociais. Compartilhe com as pessoas que você ama. É um conteúdo aqui produzido e preparado com muito carinho para você e para a sua família. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnaldo Rabil, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.